Olá! Vamos mergulhar direto num tema que é absolutamente urgente e, confesso, fascinante. O material da nossa análise de hoje é baseado nos artigos do universo protagonista e toca numa ferida bem aberta da nossa sociedade, a perda da nossa profundidade autêntica. A morte do pensamento próprio, resgatando a vida interior, não é só um título de impacto, tá? É um convite para a gente investigar se as ideias que carregamos na cabeça ainda são de fato nossas. Diante dessa pergunta na tela, é impossível a gente não parar um segundo. Pensa bem, nós estamos realmente pensando ou só servindo de alto-falante para o barulho ao nosso redor? A gente nunca teve tanto acesso à informação, nunca estivemos tão cercados de opiniões o tempo todo. Mas mesmo assim, é raríssimo encontrar indivíduos de verdade. O que a gente mais vê por aí são ecos, reflexos e reações no piloto automático. Então a nossa análise de hoje propõe um desafio. Vamos refletir sobre esse abismo que existe entre a avalanche de informações que consumimos e a raridade de quem realmente pensa por conta própria. Isso nos leva à seção 1, o fim do pensamento independente. Olha só, a perda da nossa voz interior não acontece de um dia para o outro. É um processo super lento e na maioria das vezes a gente nem percebe. O primeiro passo é a adaptação da linguagem. A gente começa a repetir termos e jargões só para se encaixar num grupo, sabe? Depois, no passo 2, a gente adapta os nossos gostos pessoais, o que consumimos, o que achamos legal. E aí vem o passo 3, que é o mais perigoso de todos, adaptar as opiniões centrais. Quando a gente chega nesse ponto, já era. Não dá mais para separar o que a gente realmente acredita daquilo que simplesmente absorvemos do ambiente. O que nos joga direto na seção 2, a ameaça do homem-massa. E aqui entra uma definição brilhante do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Ele criou esse conceito do homem-massa. E presta atenção num detalhe crucial. Isso não tem absolutamente nada a ver com classe social ou conta bancária, tá? É uma categoria estritamente espiritual. O homem-massa é aquela pessoa que sofre de uma preguiça interior gigante. É alguém que terceiriza o esforço e a responsabilidade de pensar para o ambiente. Basicamente, alguém incapaz de governar a própria mente. O grande lance é notar o contraste. De um lado a gente tem o comportamento da massa. É sutil, mas está sempre lá, ridicularizando quem gosta de estudar, zombando da virtude e buscando distração o tempo todo só para não ter que lidar consigo mesmo. Do outro lado, a gente tem o comportamento do indivíduo verdadeiro. É aquele que quer crescimento interior, que abraça a disciplina e sustenta a profundidade. A sociedade empurra a gente para baixo o tempo todo, mas o indivíduo é aquele que bate o pé e escolhe resistir. Avançando para a seção 3, Despertando da Caverna. Essa frase tem um peso gigantesco. Platão, com aquela famosa alegoria da caverna, já dava a letra lá atrás. A maioria vive acorrentada às sombras, achando que a aparência é a realidade. E a sacada é que o indivíduo só começa a nascer no exato milissegundo em que decide sair da caverna. E, vamos combinar, deixar essa caverna metafórica não é nada fácil. Exige uma coragem absurda, gera muito desconforto e com certeza traz a incompreensão de quem prefere continuar olhando para as sombras na parede. É por isso que pensar exige coragem. As massas adoram slogans. E por quê? Porque slogans são fáceis. São como um atalho mental que alivia o peso de ter que julgar as coisas por conta própria. Construir critérios reais exige uma responsabilidade que quase ninguém quer assumir. E sustentar essas convicções, principalmente quando o mundo inteiro vai para o lado oposto, exige uma força interior tremenda. O verdadeiro indivíduo põe essa responsabilidade no peito. O que nos traz à seção 4, Forjando a Individualidade. Então, como a gente sobreviver a isso tudo? É aqui que entra a metodologia do universo protagonista, baseada nestes 4 pilares vitais. Primeiro, o silêncio, para a gente conseguir de fato refletir. Segundo, o estudo, que é a matéria-prima para construir bons critérios. Terceiro, a disciplina, que é literalmente a nossa armadura para resistir ao ambiente. E quarto, a virtude, para sustentar aquelas escolhas difíceis que fatalmente vão aparecer. Tudo isso serve para organizar o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa razão e o nosso espírito. Porque pensa comigo, sem essa organização aí dentro, a gente vira presa fácil. Sem organização interior, a pessoa é manipulada num estalar de dedos, passando a vida só reagindo ao mundo, ao invés de governar o próprio caminho. E a regra é clara: quem não consegue governar a si mesmo, jamais vai conseguir construir algo que preste ou que seja elevado do lado de fora. Vamos aprofundar um pouco mais na seção 5, o poder do silêncio. Olha, a mediocridade é uma armadilha super silenciosa. Ela não chega gritando. Ela vem seduzindo a gente a trocar um livro difícil ou uma conversa profunda por distrações baratas e rasas.
Em contrapartida, a força civilizatória rema exatamente para o lado oposto. Ela depende de indivíduos fortes o suficiente para sustentar a verdade e a beleza, custeie o que custar, contra essa correnteza do comodismo. Sabe, quando a verdade e a beleza desaparecem, só sobra o ruído, e o ruído nunca construiu uma civilização. Essa é uma daquelas reflexões que a gente precisa absorver com calma. O risco de perdermos a nossa vida interior não é só um problema pessoal, é uma ameaça real a tudo aquilo que mantém uma sociedade de pé e duradoura. E finalmente chegamos à seção 6, o nascimento do indivíduo. Como Aristóteles já tinha matado a charada lá na Grécia Antiga, o caráter não cai do céu. Ninguém nasce um indivíduo pronto. As virtudes, elas são construídas tijolo por tijolo, pelo hábito, pela repetição. É o ato de acordar todo dia e escolher intencionalmente o que te aperfeiçoa, deixando de lado aquilo que só serve para agradar superficialmente. E é justamente por exigir tanto trabalho que a massa parece uma opção tão irresistível, né? A multidão chega e nos oferece pertencimento de graça, sem cobrar suor nenhum. Mais do que isso, a multidão entrega um kit completo de opiniões prontas. É muito conveniente, porque remove de vez toda aquela angústia de ter que estudar e pensar por nós mesmos. E o grande truque final, a multidão dá a sensação de uma identidade. Só que é uma identidade totalmente vazia, sem profundidade nenhuma. O preço que a gente paga por esse conforto barato é altíssimo. É a perda completa de quem nós somos de verdade. É por isso que o indivíduo autêntico olha para tudo isso, respira fundo e decide abraçar o desconforto de se formar de verdade. E por que ele faz isso? Porque aquele isolamento passageiro que a gente sente às vezes quando começa a pensar por conta própria é um preço muito pequeno a se pagar. A tragédia suprema seria chegar ao fim da vida sem nunca ter sido dono da própria mente. Resumindo toda a essência da metodologia universo protagonista que a gente explorou aqui, viver não pode ser só um jogo de bate e volta com o mundo, apenas reagindo ao que acontece. Viver de verdade, plenamente, é assumir com firmeza o protagonismo da nossa formação interior. É aí que mora a liberdade definitiva. E, para fechar a nossa análise de hoje, a gente deixa essa provocação na tela para ficar martelando na cabeça. Nós estamos, de fato, forjando a nossa consciência com o silêncio, o estudo e a virtude? Ou estamos só agindo como esponjas, absorvendo passivamente o ambiente ao nosso redor? Que essa resposta seja o início de uma reflexão gigantesca. Um abraço e até o nosso próximo estudo.